E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na aula de hoje, uma aula sobre citologia, organelas citoplasmáticas, mais especificamente, complexo golgiense. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva e bora para a aula! No século XIX, meados ali, do meio para o final, um pesquisador chamado Camilo Golgi foi o primeiro a conseguir descrever a organela, que depois acabou sendo denominada, em homenagem a ele, aparelho de Golgi, complexo de Golgi, e hoje atualmente mais utilizada complexo golgiense, uma organela extremamente importante, principalmente para o Enem. O Enem adora vincular complexo golgiense com retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático liso. Nessa aula vamos focar apenas no complexo golgiense, tá? Então é uma estrutura membranosa, tá? Então é uma organela citoplasmática membranosa formada por uma quantidade ali que pode variar de 6 até 20 bolsas achatadas, que a gente chama de cisternas. Na célula animal, ela fica localizada próxima ao núcleo. E essas bolsas, elas ficam todas organizadas umas sobre as outras. Igual eu simbolizei aqui mais ou menos, tá? Então eu coloquei achatadinhas. Na célula vegetal, ela não apresenta essa organização. Ela tem lá as suas bolsas, ela vai estar mais dispersa pelo citoplasma e normalmente elas são chamadas lá de dictiossomos. Aqui não, aqui a gente simplesmente pode denominá-las de cisternas, tá? Uma organela que apresenta uma grande quantidade de funções, principalmente em células cuja função é secretar algo. Então a principal função do complexo golgiense é a secreção celular. Então em células que são secretoras de enzimas, substâncias proteicas, hormônios, eu vou ter uma grande quantidade de complexo golgiense. Professor, mas você colocou aqui outra função inicial. Sim, por quê? Para ele conseguir chegar na função de secreção celular, ele precisa passar antes por essa sequência de funções, que é armazenamento e modificação de substâncias que vieram do retículo endoplasmático. Então acompanhe o esqueminha que eu montei, eu vou ficar desse lado aqui e já continua a explicação das funções. Então olha só, vamos pensar o seguinte, aqui está a membrana plasmática, certo? Do lado de lá é a parte da extracelular, a parte externa à célula. Aí aqui dentro eu tenho, nesse lado, o citoplasma. Então aí entrando, aprofundando, eu vou ter o complexo golgiense e aí eu vou ter lá embaixo o retículo endoplasmático rugoso. Então eu estou fazendo a representação aqui, do retículo. Se eu fosse desenhar um pouco mais embaixo, eu teria aqui o núcleo. Então a sequência de dentro para fora é o núcleo, numa parte que não está representada aqui. Aí eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, o complexo golgiense e a membrana plasmática. Nesse esquema eu estou representando algumas funções básicas ligadas ao complexo golgiense. E aí nós vamos tratar nesse esquema tanto a função tudo que está relacionado ao processo de secreção celular. Então vamos imaginar o seguinte, o retículo endoplasmático rugoso é aquele que apresenta ribossomos aderidos à sua superfície. E aí ele vai ter como função a produção de proteínas, que serão exportadas da célula ou utilizadas na região da membrana plasmática, tá? Então ele vai produzir a proteína, essa proteína vai ser liberada do retículo endoplasmático dentro de vesículas. Essas vesículas, elas são chamadas de vesículas de transição. E aí elas são encaminhadas, elas serão direcionadas ao complexo golgiense. O complexo golgiense, ele tem duas regiões muito bem definidas. Uma região é por onde as substâncias vão entrar no complexo golgiense. Essa região a gente chama de face cis. A face cis é a face do complexo golgiense que está voltada para o retículo endoplasmático. E a face oposta, por onde as substâncias vão sair do complexo golgiense, eu chamo de face
trans, ou face de maturação. Então a vesícula de transição, carregando as proteínas que foram produzidas no retículo endoplasmático, elas irão entrar no complexo golgiense a partir da face cis. Ocorre uma fusão entre a membrana da vesícula de transição com a membrana da primeira bolsa achatadinha do complexo golgiense, que está localizada aqui na face cis. A partir desse momento, as proteínas irão entrar num processo de armazenamento temporário, e enquanto elas estão sendo armazenadas, elas vão passando por um processo de modificação, que nada mais é do que uma preparação, né, para que essa proteína possa conseguir chegar no seu destino final, tá bom? Então ela vai transitar de cisterna em cisterna, e aí ela vai sofrendo essa maturação, até que quando ela chega na fase trans, ela vai ser compartimentalizada dentro de uma vesícula chamada de vesícula de secreção. Então, essa vesícula de secreção vai ser encaminhada em direção à membrana plasmática, aonde vai ter a fusão com a membrana plasmática e a liberação do conteúdo, que são enzimas, hormônios, substâncias à base de proteínas. Entenderam o caminho? A sequência? Então ela entra pela face cis, aqui dentro ela vai ter um armazenamento temporário e empacotamento, aí uma vesícula de secreção é preparada pela face trans, encaminhada para a membrana plasmática, onde eu vou ter a liberação do material. Então de cara nós tratamos as funções armazenamento e modificação para que ocorra a secreção celular. Então, células que fazem parte de tecidos ligados ao sistema digestório, né, na qual eles vão produzir enzimas digestivas, são ricas em complexo golgiense, né, para a produção dessas enzimas que são lançadas dentro de uma cavidade, ricas em complexo golgiense. A próxima função é a síntese de polissacarídeos. Polissacarídeos, lembrando, são carboidratos, né, complexos. E aqui nesse caso, o carboidrato que vai ser produzido, ele vai fazer parte, né, da estrutura que forma a parede celular em vegetais. Então ela vai compor, né, uma estrutura chamada de fragmoplasto, que é uma espécie de parede celular primária. Então quem vai ajudar a sintetizar essas substâncias é o complexo golgiense. E já aproveitando, o complexo golgiense ele também produz substâncias que irão passar por um armazenamento dentro do vacúolo central em células vegetais. Então isso aí fica bastante atento, tá? Então uma funçãozinha bastante importante lá nas células vegetais. Do lado de cá, eu coloquei aqui, ó, formação dos lisossomos. Lisossomos, que vai ser tema da nossa próxima aula, é uma importante organela que trabalha com o processo de digestão intracelular. Então, quando ele for produzir proteínas aqui, que serão passadas para as cisternas, dentro das cisternas serão providenciados, formadas as chamadas vesículas, que irão permanecer no citoplasma. Essas vesículas irão ser repletas de enzimas digestivas e irão fazer parte do que nós chamamos de lisossomo primário. E aí ele fica ali dentro do citoplasma, aguardando o processo de ação, que vai ser a digestão propriamente dita. Então, quando ele se fundir a uma vesícula, né, a um vacúolo que foi gerado a partir de uma pinocitose ou fagocitose, aí eu vou ter o lisossomo se transformando em lisossomo secundário. E aí ele vai atuar na missão. Então, a função do complexo golgiense é a formação do lisossomo primário. E para a gente fechar as funções, nós temos o complexo golgiense atuando nas células animais, na formação dos gametas dos animais, numa estrutura chamada de acrossomo. Então eu fiz a representação aqui de um espermatozoide e o acrossomo ele é um acúmulo de complexo golgiense na região da cabeça do espermatozoide, aonde eu tenho uma grande quantidade de enzimas digestivas que irão degradar a estrutura, né, do ovócito secundário durante o processo de fecundação. Então ele vai romper essa estrutura, libera as enzimas que tentam degradar as membranas do ovócito secundário. Então só para lembrar, essa estrutura no espermatozoide é chamada de cabeça,
Essa outra porção aqui é chamada de peça intermediária e aqui é a cauda. Então nessa região a gente tem um acrossomo, o núcleo, algumas organelas, aqui eu tenho acúmulos de mitocôndrias e aqui é a cauda que vai proporcionar o deslocamento. Então eu tenho a formação do acrossomo, estrutura importantíssima para que eu consiga ocorrer a fecundação em animais. Então, funções simples, porém extremamente importante. Talvez na leitura dessa informação é onde você vai ter mais problema, né, para resolver uma questão desse tipo. Tranquilos, meus queridos? Aguarda um pouquinho que eu vou dar um recado para vocês. Pessoas, olha só, aula extremamente importante dentro do nosso módulo de citologia. Então, faço um convite para vocês, se inscreva no canal, curta, se você puder dar um like, se você puder compartilhar com seus colegas, vai ajudar muito esse material chegar a cada vez mais pessoas. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem aqui meu Facebook, meu Instagram, aonde de vez em quando eu coloco ali alguns materiais voltados, né, para vestibulares, para o Enem, de biologia. De coração, eu fiquei muito feliz em gravar essa aulinha para vocês. Bons estudos e fui!